que eu estava falando para vocês. Então, só recuando um pouquinho, 1789, 14 de Eu julho só de vou desligar de 1789. novo o microfone de todo mundo, daí o senhor libera o do senhor, tá bom? Legal. Então, pessoal, 14 de julho de 1789, feriado nacional na França, estourou a Revolução Francesa, baseada naqueles ideais iluministas que eu falei para vocês. O que acontece? A burguesia, que eu tinha falado para vocês lá na Idade Média, que fortaleceu o rei, e o rei se tornou poderoso e absolutista, no século XVIII, a burguesia não aceita mais esse rei, né? Porque esse rei atrapalha os negócios da burguesia. Então, nas universidades começa esse movimento que se tornou sonho, e o sonho se tornou revolução. E essa revolução derrubou o Luís XVI, que era o rei absolutista na França. Aí que vem a origem, gente, dessa história de direita e esquerda. Até 1789, tudo que eu falei para vocês de Roma, de Grécia, de Idade Média, da primeira parte do Brasil, não tem essa divisão. Como é que foi a Revolução Francesa? Bom, foi uma questão de votação. Então, você tinha estados na Revolução Francesa, estados sociais. Então, você tinha o clero, a igreja, a nobreza e o povo. Então, por que estourou a Revolução? Porque o rei Luís XVI queria mais impostos. De novo, o tal do imposto. Os reis não se planejam, os governos não se planejam. Quando aperta a situação, vai cobrar mais imposto do povo. Isso é muito impopular, isso é muito ruim. Tá? Então, a França estava quebrada, e qual foi a saída? Cobrar mais impostos do povo. Bom, aí é formada uma assembleia, né? Uma assembleia na França, e essa assembleia tinha representantes do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. Claro que o povo tinha mais representantes, mas eles queriam que o voto fosse por estado. Então começa uma rebelião, né, dentro dessa reunião. Não, imagina, não pode. Tem que ser voto por cabeça, porque claro que ali tinha mais representante do povo. Muito importante, a burguesia rica, poderosa, influente era do terceiro estado. Então a burguesia financia, incentiva essa revolução, porque era uma oportunidade, né, da burguesia derrubar o antigo regime. Então, como é que ficou essa reunião? Ficou assim: as pessoas que defendiam a nobreza, os mais ricos, elas foram ficando à direita. Quem defende o povão, né, os trabalhadores, os camponeses, vai ficando à esquerda. E tem um grupo que é o chamado pântano. Ele não fica nem na direita, nem na esquerda. Então, ele está ali, né, administrando. Então, é dessa forma que surge essa concepção. Partido de esquerda, eu sou de direita. Então, a origem foi essa, lá na França. Quem está indo lá para o lado da nobreza, tá, do conservadorismo, vai para a direita. Quem é revolucionário, quem acha que tem que ter mudança, quem pensa nas mulheres, quem pensa em direitos trabalhistas, vai para o lado da esquerda. Isso em 1789. Foi só em 1848, muito tempo depois, que o Karl Marx e o Engels eles criaram o Capital, a obra máxima, o Capital, que daí é o socialismo. O socialismo, para chegar no comunismo, aí é uma outra história. Isso foi em 1917 que teve a Revolução Francesa, primeiro país socialista da história. Então, o importante de colocar para vocês, a origem de esquerda e de direita é isso. Opinião agora, né, para vocês. Eu acho que a gente está vivendo num tempo que nós já passamos por isso, nós já passamos pela Revolução Russa, pelo socialismo,
1/3 do mundo foi socialista, Guerra Fria. Eu acho que a gente já passou por isso. Então a gente sabe o que são coisas boas, e essa história, né? Eu acho que a gente precisa pensar numa nova política. A gente precisa pensar num novo projeto. Eu acho que essa política, é outra opinião, gente, ela vai muito pela cooperação. Vejam que essa pandemia ela está revelando. As máscaras estão caindo. Eu não sou daquele que acha que vai acabar a pandemia, o mundo vai ser melhor. Não é isso. Mas eu acho que tem pessoas se revelando nessa pandemia, e a tendência será de mais cooperação. E a cooperação, ela nasce da divergência, da diferença. Eu acho que quem souber trabalhar com cooperação e boa convivência dentro das diferenças é que vai levar mais vantagens lá na frente. Mas isso deixa para o debate depois, é só uma questão. Então, a família real, eu parei na família real, chegaram aqui em 1808. É muito bacana também vocês lerem sobre isso, porque foi muito estranho. Rio de Janeiro tinha por volta de 80 mil habitantes. Vocês imaginem a família real chegando. Todo mundo esperando. E vem uma rainha careca, que pegou piolho no navio, louca, gritando. Tá? Uma Maria Joaquina muito solícita, cheia. Ela despachava às 5 da manhã, a mulher de Dom João VI, mas aí depois ela saía fazer os programas dela a partir das 9, daí o Dom Pedro, bastante mulherengo, o rei Dom João VI, bem avantajado, colocava um frango assado em cada bolso do manto dele, figuras excêntricas. Eu fico imaginando a cara das pessoas, né? Nossa, família real, e chega aqueles portugueses bem estranhos. Ficaram aqui até 1820, aí o Napoleão já tinha perdido a guerra, eles voltam para Portugal. O Napoleão perdeu a guerra em 1815. E eles ficaram no Brasil ainda, em Petrópolis, lugar maravilhoso. Quem conheceu tem todo ali, né, uma memória da realeza brasileira, da monarquia brasileira. Eles ficaram ali em Petrópolis, não queriam ir embora mais não. Estava muito bom ali, a temperatura ótima. E aí, em 1820, foram obrigados a voltar. Só que o Dom João VI vai embora e deixa aqui o Dom Pedro I. Aí, gente, é uma conveniência. Então, os brasileiros, os ricos, os aristocratas, os fazendeiros, eles já queriam a independência. Então, eles articularam com o Dom Pedro I para separar o Brasil de Portugal. Veja que foi uma conveniência. Não teve a independência ou morte. Pode ser romântico, o Dom Pedro lá no cavalo, né, no quadro do Pedro Américo, mas não foi aquilo. O Dom Pedro estava em Santos, né, levou dias para subir a Serra de Santos num burrinho, porque não subia o cavalo. Então ele estava provavelmente ali num burro, numa mula, cansado, barbudo, saco cheio, né? E aí ele fala, olha, independência agora ou morte, mas não é todo esse glamour, não teve guerra, né? Teve só algumas manifestações. Maria Quitéria é uma mulher, né? Lá na Bahia, ela se destaca porque lá na Bahia teve uma rebelião, mas foram poucas. No geral, foi uma aceitação, porque quem que vai matar o filho do Dom João VI? Ele é filho do rei, então ele é legítimo. O Donizete, o Sidney está perguntando se antes disso teve o dia do Fico. Teve, 9 de janeiro, né, de 1822, exatamente, o dia do Fico. Né? Se é para o bem de todos e bem geral da nação, diga ao povo que eu fico. É quando o pai insiste para que ele volte, mas também, gente, o dia do Fico, né, parece assim muito patriota, nacionalista, mas na verdade era uma conveniência. Imagine, era um moço, ele vai se tornar imperador do Brasil. Né? Então, José Bonifácio ali articula muito bem para mexer com a cabeça dele para que ele aceite. E ele faz, né, essa separação. Gente, o governo do Dom Pedro foi muito ruim, né, do Dom Pedro I. Foi tumultuado, ele tentou anexar o Uruguai,
o Brasil começa endividado com a Inglaterra, muito endividado. Ele tinha o executivo, o legislativo e o judiciário, mas ele inventou um poder moderador, onde ele mandava em todos os outros. Então ele foi se tornando uma política impopular, o Dom Pedro I. Até chegar no 1831, março de 1831, tem a Noite das Garrafadas. Uma quebradeira no Rio de Janeiro, porque ninguém aguentava, não é, o rei. E ele foi embora para Portugal. 7 de abril ele renunciou. Se tornou rei em Portugal, Dom Pedro I, e morreu em Portugal com o nome de Dom Pedro IV. Aqui no lugar dele ficou o Dom Pedro II. Só tinha 5 anos. Aí os políticos na época, aqui no Brasil, se dividiam em liberais e conservadores. Conservadores, só tinha 2 partidos. Conservador queria o poder centralizado no rei, liberais queriam mais autonomia para as províncias. Na época não falava estado, falava províncias. Bom, período regencial, até 1840 o Brasil virou uma bagunça. Tá? O Brasil estava se fragmentando, teve guerras na Bahia, quase que a Bahia se separa, quase que Pernambuco se separa, quase que o Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina, se separa, criando, né? Então, o Brasil quase que implodiu. Então, em 1840, resolveram antecipar a maioridade do Dom Pedro II. Ele assumiu com 14 anos e meio. O rei menino. Você tem 1840 a 1889. Ele governou por 49 anos. É outra biografia que eu recomendo para vocês. Esse cara vale a pena. Né? Porque o Dom Pedro falava, Dom II, ele era muito culto, polido, falava 5 línguas, e ele governou 49 anos o Brasil, 49 anos, e ele conseguiu manter essa unificação do nosso país que nós temos até hoje. Esse país enorme, cheio de potencial. Aí uma opinião minha também, eu acho que a gente pode aproveitar de tudo que o país oferece. Se tem regiões mais atrasadas, a nossa história mostra, lá na frente elas podem ser mais avançadas. Se nós hoje temos um poder econômico, né, eu acho que é importante manter esse poder econômico, mas o Brasil é um país assim que tem muito potencial. Então a biografia de Dom Pedro II é interessante também. Outra biografia que eu recomendo para vocês é de um cara que foi mais rico que o Império. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Gente, conheço a história desse cara. Né? É um cara assim que na época ele foi tão rico, mas tão rico, tão influente e poderoso, que ele foi mais rico que o Brasil. E quando ele faliu, intriga, inveja, né, disputa de poder, quando ele faliu, o Brasil também sentiu muito. Ele que trouxe as ferrovias para o Brasil. Né? O Barão de Mauá. Barão de Mauá não foi o primeiro que introduziu a ferrovia no Brasil? Eu estou enganado se foi. Eu lembro um pouco da biografia dele, professor. Muito bom mesmo. Parabéns. Muito bacana. Eu acho que outro dia também, gente, só um parênteses aqui, né? Eu falei aí já no século XX, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Vital Brasil, Adolfo Lutz, são sanitaristas que eles conseguiram combater febre amarela, gente. A gripe espanhola, Carlos Chagas, no começo do século XX. Pô, eu acho que são biografias inspiradoras. Né? Como que eles conseguiram? Na época. Né? Emílio Ribas. Emílio Ribas, as pessoas teimavam, gente, que a febre amarela ela era transmitida, pegava. Né? Então, o enfermeiro, médico não queria tratar quem estava com febre amarela. Aí o Emílio Ribas falava, não, a febre amarela é transmitida por um mosquito. Todo mundo criticava, gente. Imprensa criticava, político criticava, todo mundo. O que eles fizeram? Deixaram-se picar pelo mosquito, né? Para que ficaram doentes, tanto ele como o Adolfo Lutz, para daí provar que a doença era transmitida pelo mosquito, que tinha que combater o mosquito.
Aí Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro, aproveitou, né, e criou toda uma mobilização. Isso no século XX. Então, são biografias que nos inspiram. Quem gosta de política tem que pensar em estadista. Você tem que pensar nesses caras que pensaram longe, né? Não pensaram de maneira mesquinha, egoísta, só na época deles. Sabe? Vai estudar Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, caras assim que se despontaram muito na época. Bom, gente, o Brasil, né, e o Barão de Mauá também, e o Brasil ficou muito rico no segundo reinado pelo café. Café é outra história interessante. Café surgiu lá na Etiópia. Os camponeses percebiam que as cabras, elas comiam a frutinha do café e saíam pulando. Né? Então, isso chamava atenção, é estimulante. Aí, bem depois que teve a ideia de torrar o fruto e fazer essa coisa tão boa, tão gostosa, tão estimulante, que todo mundo gosta, que é uma paixão mundial, que é o café. Então, todo mundo, ou quase todo mundo, gosta de tomar um cafezinho, principalmente de manhã, para começar o dia. Só que nesse tempo era a segunda revolução industrial, gente. Então, os trabalhadores trabalhavam 14, 15, 16 horas por dia. Vocês imaginem a importância dessa bebida. A Inglaterra era chá. Chá calma. Café não. Dá café para os caras. Não, bule de café para o trabalhador, para o cara ficar ligado. O Brasil se tornou o maior produtor mundial de café, ganhou muito dinheiro. Só que esse governo, né, do segundo reinado, ele entrou em decadência por vários fatores. Guerra do Paraguai, né, o Brasil fez uma guerra do Paraguai bastante desgastante. Essa guerra do Paraguai colocou os negros em evidência, porque não tinha soldado. Então, quem venceu a guerra do Paraguai foram os soldados negros. A expressão cada macaco no seu galho é do Duque de Caxias, quando falava para os negros subirem na árvore, né, para surpreenderem os paraguaios. O Brasil venceu a guerra. Então, foi todo um movimento abolicionista para a abolição da escravidão, e o segundo reinado, entrou em crise. E em 1870, pertinho da gente aqui, cidade de Itu, foi feita a Convenção de Itu. Aí reviveram a figura do Tiradentes. O Tiradentes, que foi esquecido da história, eles recuperaram, exageraram. Aí colocaram o Tiradentes com cabeludo. Imagina que ele estava na prisão, gente, estava cabeludo. Imagina, o Tiradentes cabeludo e barbudo. Por que isso? Semelhança a Jesus, né? Tinha que ir um herói nacional. O Brasil era predominantemente católico naquela época. Então, a bandeira do movimento republicano foi o Tiradentes, que lutou pela liberdade do Brasil, foi enforcado. Então, foi um movimento republicano iniciado em 1870 em Itu, e no dia 15 de novembro, o Dom Pedro II, já bastante idoso, debilitado, ele sofreu um golpe, né? Deodoro da Fonseca fazia parte ali da Guarda Nacional do Dom Pedro II, mas o Deodoro da Fonseca fez um golpe, também um golpe, assim, não teve uma mobilização nacional, simplesmente uma conveniência dos cafeicultores, dos donos de café, e o Brasil passa de monarquia para a república no dia 15 de novembro de 1889. Só que daí teve uma influência muito grande do positivismo, lá que está na nossa bandeira, ordem e progresso, né, do positivismo, onde o Estado tem que ser separado da Igreja. Então começa aí já uma manifestação do Estado laico. Então eles defendiam um país moderno, republicano, desenvolvimentista. Isso era na teoria. Na prática, prevaleceu o interesse dos cafeicultores. Então, de 1889 até 1930, o que prevaleceu no Brasil foi a República do Café com Leite. Só ganhavam as eleições os candidatos de São Paulo ou Minas Gerais. Só. Então, do Deodoro da Fonseca até o Washington Luiz, que foi o último presidente
da República do Café com Leite era o voto do cabresto. O voto do cabresto. Só votava no candidato que o coronel mandava. Mulheres não votavam. Então, era uma forma de você restringir. Analfabeto não vota, só alfabetizado. Quem que era alfabetizado? Só filho de fazendeiro, né? Só as pessoas assim mais abastadas. Então, começou uma república bastante restrita, mas ela vai até 1930. Quem rompeu isso foi Getúlio Vargas. Gente, com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos, mas foi um baita homem, 1,60 m, aquele baixinho lá de São Borjas, marcou a história, né? Por quê? O Getúlio Vargas, ele é totalmente fora da política, mas ele era um político ambicioso. Pela República do Café com Leite não teria chance, mas ele faz uma aliança lá com o João Pessoa, na Paraíba, com o Nordeste. O candidato era o Washington Luiz. Qual que foi a brecha? O Washington Luiz tinha que passar para o Antônio Carlos, que seria um mineiro. Essa que era a regra do jogo. Só que era 1929, crise de 29, abalou o mundo todo, afetou o café. A base da economia brasileira foi afetada. Então, o Washington Luiz falou, vou me segurar aqui, não vou passar o poder para Minas, vou passar para o Júlio Prestes, o nome da escola do Estadão ali. Então, essa foi a manobra. Tudo bem, né? Os caras manipulavam as eleições, fraudavam as eleições, deu o Júlio Prestes. Só que mataram o João Pessoa lá na Paraíba. João Pessoa foi assassinado, capital da Paraíba. Linda João Pessoa, né? Então, o João Pessoa foi assassinado. Isso incendiou a política brasileira, porque já tinha gente do Exército descontente com a política. Então, o que os caras fizeram? Tomaram poder, foi um golpe militar, né? Derrubaram a República do Café com Leite, São Paulo, e o Getúlio Vargas se tornou presidente do Brasil, 1930 até 1945. O Brasil, gente, teve 7 constituições. 1891, depois teve 1934, vou falar um pouquinho sobre essa, 1937, 1946, 1967 teve uma reforma, a atual Constituição nossa, 1988, é muito importante a gente que lida ou que gosta de política, nós temos que ser pautados por leis. Bom, o Getúlio Vargas ele tomou o poder, não teve eleição, 1930, São Paulo se revoltou contra Getúlio Vargas. A Revolução Constitucionalista, aquele feriado de 9 de julho, foi antecipado agora, acho que foi dia 26 de maio, eu acho, já foi o feriado, né? Mas o 9 de julho é que estourou uma revolução constitucionalista de São Paulo contra Getúlio. Getúlio venceu essa guerra, mas ali no obelisco do Ibirapuera tem quase 1000 combatentes enterrados lá, inclusive o MMDC. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que foram os estudantes que iniciaram a Revolução Constitucionalista. Tem o Alvarenga também. O Crespo, quando foi deputado, ele fez uma revisão histórica, aí então hoje oficialmente é MMDCA, porque o Alvarenga não morreu no dia 23 de maio, quando estourou ali a manifestação estudantil. Ele só veio a morrer em agosto. Bom, o Getúlio venceu os paulistas, mas aí, gente, uma Constituição muito importante. Em 34, a Constituição que estabeleceu o salário mínimo, 1934, os direitos trabalhistas e o voto feminino, né? 1934. Bom, o Getúlio tinha que entregar o poder, aí ele deu um novo golpe em 37, o Brasil, o mundo estava assim, se preparando para a Segunda Guerra Mundial, então o Getúlio deu um golpe em 37, vai ser o presidente do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, o Brasil teve uma atuação importante, né? E o Getúlio Vargas é um estadista.
ele é um nacionalista. Ele fala que o Brasil tem que sair da agricultura, de um país agrícola, e tem que entrar no mundo industrial. E como ele conseguiu isso? O financiamento dos Estados Unidos. Por isso que mesmo Getúlio sendo mais em linha fascista, seria mais para a Itália, ele acabou entrando na guerra do lado dos aliados, França, Inglaterra, Estados Unidos. 45 terminou a guerra, aí começou uma pressão aqui no Brasil. Bom, se o Brasil lutou contra a ditadura, como vai manter um ditador? Caiu Getúlio Vargas. 46 veio Dutra, e aí vem uma eleição democrática. Muito importante isso, né? Porque daí todo mundo vota. Mulher vota, menos os analfabetos, que isso é bem mais recente, só na Constituinte de 88. Bom, 51, Getúlio volta, eleito, nos braços do povo. 54, 24 de agosto, Getúlio comete suicídio. Nossa, a política brasileira, né, ferveu. Aí ganha a eleição Juscelino Kubitschek. Os militares já não queriam, que eram desconfiados do JK, achavam ele muito moderninho. Então, houve um trabalho ali, mas o JK assumiu, fez um governo com a base do Getúlio, desenvolvimentista. As primeiras multinacionais no Brasil chegaram com Getúlio Vargas, abriu estradas, hidroelétrica, com todas as qualidades e defeitos. Foi um grande estadista. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek deixaram a base moderna de tudo que nós temos, de bom e de ruim, tanto estrutural como política também. Bom, o Juscelino Kubitschek fundou Brasília, 1960, 21 de abril, dia de Tiradentes, de 60, Brasília foi fundada, e Juscelino passa o poder para o seu sucessor, que foi o Jânio Quadros. Jânio Quadros ficou 7 meses e renunciou, porque ele foi muito pressionado. O Brasil estava numa situação também de endividamento difícil, e aí vem o João Goulart, o seu vice, que teve muita dificuldade para governar. Até em 64, quando foi deposto o João Goulart, e nós iniciamos, então, o chamado regime militar aqui no Brasil, de 1964, até 1985. Nós chamamos de ditadura civil-militar. Né? Esse regime militar, de 64, quando eles tomaram o poder, era para tirar o João Goulart. Tinha uma ameaça mundial, Guerra Fria. João Goulart ele tinha uma fama de esquerda, de comunista, que ia afundar o Brasil. Então, os militares tomaram o poder. Só que a coisa foi complicando. Tá? Então, o Castelo Branco foi o primeiro presidente dos militares. Já era para fazer uma transição democrática, mas aí veio o Costa e Silva. E o Costa e Silva era linha dura. E em 68 explodiu assim manifestação no mundo todo, estudantil. E chegou aqui no Brasil também. Então, eles fizeram AI-5. Quando você vê em manifestação aí, né, volta AI-5. O que foi isso? Ato institucional número 5. Vai modificar a Constituição, dando mais poderes para quem? Para o presidente da República. O Costa e Silva adoeceu. Quem vai assumir a presidência? Tudo eleição indireta. Não tem mais eleição direta para presidente. Foi o Garrastazu Médici, em 70. Então, com o AI-5 em 68, até 79, é a chamada ditadura militar. Então, fim de habeas corpus, muita perseguição, aí tem uma fase de exageros, tá? Então, torturas, perseguições, exílios. Então, foi o Médici, o Geisel, e aí no finzinho do Geisel para o Figueiredo veio a abertura política em 79 com a volta dos brasileiros exilados e já começa uma transição bem lenta, né? De 79 até 1985. Então os presidentes militares, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel. Vale a pena estudar um pouquinho o Geisel, porque o Geisel estruturou gás natural, Itaipu, Angra,
1, 2 e 3. Né? Então, assim, nós colhemos... Aí o pró-álcool também, né? O tempo de energias alternativas. Foi um presidente que marcou assim, a estrutura e a organização que ele fez. Bom, Geisel, Figueiredo, aí em 82 já tem eleições para governador. São Paulo elegeu um governo que eu acho que é uma referência para quem gosta de política, André Franco Montoro. Um dos melhores, do que eu acompanho, acho que o melhor governador do estado de São Paulo. Ele era do MDB, né? PMDB, na época PMDB, né? Ganhou em 82, então o Brizola ganhou no Rio de Janeiro, já começou em uma transição, e em 84 o deputado Dante de Oliveira, ele colocou uma emenda no Congresso Nacional para as diretas já. Mobilizou o Brasil inteiro, todo mundo na rua, unidos, naquela época, todo mundo unido, direita e esquerda, estava todo mundo unido pela volta da democracia. Comícios de milhares, chegou a ter 1 milhão de pessoas na Praça da Sé. Bom, a emenda foi derrotada, né? Então o Congresso Nacional não permitiu eleições diretas em 85. Mas como ficou uma situação muito constrangedora, o colégio eleitoral formado pelo Congresso Nacional não indicou o Paulo Maluf. Era para ser o Paulo Maluf o candidato da Arena. No tempo do regime militar só tinha 2 partidos, Arena e o MDB, só 2. Em 82 veio a redemocratização. A Arena virou o PFL, que seria, né, o candidato lá dos militares, do governo. Então, seria o Paulo Maluf. Mas o Congresso Nacional, o Colégio Eleitoral, indicou o Tancredo Neves. E então, aquela frustração da campanha das diretas já, com o Tancredo Neves, todo mundo ficou entusiasmado, né? Porque era um presidente civil, mesmo indireto, mas era um presidente do MDB, da oposição. Foi uma festa. Dia da posse, Tancredo Neves fica doente, né? Adoeceu, ficou internado. O Brito, que era o porta-voz, eu lembro até hoje, todo dia ele falava no Jornal Nacional, né? O boletim, tudo naquela torcida para o Tancredo se recuperar. 1 mês depois morreu. Morreu o Tancredo Neves, aquela comoção toda, um dos velórios mais... 3 velórios pararam o Brasil. Getúlio Vargas, Tancredo Neves, Ayrton Senna. 3 velórios que pararam o Brasil. Bom, aí o José Sarney assume, Sarney que é lá do lado da Arena, né? Mas tá bom. Mas estava no MDB, estava do lado do... Então, o Sarney assumiu a presidência e, junto com Ulisses Guimarães, ali em 88, né, foi feita a Assembleia Constituinte, a nossa atual Constituinte. Em 89, eu acho que daí vocês já começam a lembrar, né, foi um ano muito explosivo. Porque em 88, a Globo já começava assim, projetar o Caçador de Marajás. Eu lembro muito bem, né? Então, a Globo, todo fantástico, Globo Repórter ou Jornal Nacional, falava do desconhecido Fernando Collor de Mello. Por outro lado, vinha o Lula, subindo muito, né? O Trabalhador. Então, eles foram para o segundo turno, Lula e Collor, dividiu o país, foi uma briga. Quem acha que tem briga hoje, naquela época tinha muita briga política também, né? O país se dividiu entre o Trabalhador e o Caçador de Marajás, ganhou o Fernando Collor de Mello. Debate histórico, né? O Collor deu, olha, ele deu uma rasteira no Lula, né? O Lula ficou ali sem ação. E a Globo turbinou, porque depois ela repercutiu o debate. O Collor falou, como é que pode um trabalhador ter um 3 em 1?
vocês nem sei se sabem o que é 3 em 1, mas 3 em 1 era um aparelho antigo, né? Que era uma ostentação. Quem tinha aquilo, nossa, era... Aí o Collor fala no debate, como é que pode um trabalhador ter um 3 em 1? E o Lula ficou assustado. Sem falar na filha, né, bastarda do Lula, que apareceu na campanha. Ou seja, o Lula estava em ascensão, mas perdeu a eleição em 89 para o Collor. Collor assumiu em 90, abrindo o país, confiscando o dinheiro da poupança, querendo modernizar, mas com uma equipe muito amadora, sem base no Congresso. Durou 2 anos. Durou 2 anos, por causa de uma Elba. Ninguém sabe o que é Elba. Ainda Elba nessa época, professor, tem a história do Niva também, né? Que ele falou que no Brasil não tinha carro, só tinha carroça, né? Ameaçou. Exatamente, né? Isso é histórico, né? Legal, legal. Muito bom. Da abertura, né? Mas foi uma quebradeira, né? Quando ele confiscou o dinheiro da poupança, a economia sentiu muito. Então a ideia era avançada para a época, mas o país era atrasado também. E aí, denúncias de corrupção por uma Elba, gente. Elba, né? Um carro lá da Fiat. Ele, antes de sofrer o impeachment, renunciou, mas sofreria o impeachment. O Congresso ia derrubar o presidente. E em 92 para 93, assumiu o Itamar Franco. E o Itamar Franco foi um presidente interessante. Ele é esquecido na história, mas ele soube... Não tenho certeza, mas o relator do impeachment do Fernando Collor de Mello me parece que foi Ibsen Pinheiro, entendeu? Exatamente. Isso foi mesmo. caçado, lembrei. Boa memória. Começa a dizer, eu como um bom conterrâneo alagoano, que votei nele, tem que saber dessa história, né? Ótimo. É isso, professor. Bom, o Itamar Franco fez uma boa equipe de trabalho, de transição, e o Plano Real, né? Porque o Fernando Henrique, gente... Fernando Henrique, ele era ministro das Relações Exteriores. O Fernando tinha pagado, vamos dizer, um mico, assim, em 86, na eleição para prefeito, porque ele estava disparado na frente, a Veja, sacana do repórter, né? Prefeito, o senhor está disparado na pesquisa, aceita tirar uma foto aqui na cadeira do prefeito? Aí o Fernando Henrique, mas vocês vão publicar isso só depois da eleição. Não, pode ficar tranquilo. Gente do céu, chegou a capa da Veja, o Fernando Henrique na cadeira de prefeito. Chega no domingo da eleição, o Jânio Quadros ganhou do Fernando Henrique. Passou no dia da eleição. Aí o Jânio Quadros, no dia que foi assumir, pegou um detefão lá, foi desinfetar, né? Então, a cadeira do... Aí o Fernando Henrique ficou meio que... E ele era ministro. A gente tem menos de 1 minuto. A gente tem menos de 1 minuto e a gente volta no link, porque essa reta final aquece, né? A pré-candidatura nossa, extremamente importante. Então, espero essa participação de todo mundo. E essa máxima até hoje, viu, Donizete? Já percorri diversas prefeituras, ninguém chega perto da cadeira do prefeito. Ninguém, porque dá azar, dá azar. Sentou alguma coisa errada, vai acontecer com você. Que bacana isso. Então, o Fernando Henrique, ele vai ser chamado como ministro da Fazenda para articular o Plano Real, gente. O Plano Real, fazendo para os alunos.